Boa noite a todos. É mais uma vez com imensa alegria que eu retorno a esta casa numa noite de domingo para que nós possamos trocar ideias, para que nós possamos refletir acerca de alguns assuntos que certamente são da curiosidade de todos. Eu, em todas as vezes que eu tenho oportunidade de aqui estar, eu começo fazendo uma pergunta: por que aqui estamos? Por que aqui viemos? Nós somos todos filhos de uma pátria que tem como religião principal, apesar de não ter uma religião oficial, mas principal, dominante, a religião católica. Então é natural que a maior parte de nós sejamos oriundos de famílias em que tenhamos recebido uma formação católica. Todas as religiões, evidentemente, são boas. A gente não vê uma religião pregando mal, muito menos a católica, que é a dominante. A diferença que existe é que tem conceitos diferentes nas duas religiões. Aqui nós temos um conceito, lá eles têm outros. Todos são bons, todos são viáveis. O que nós não podemos fazer de forma alguma é não nos aproximarmos de Deus, é nós não rezarmos, não orarmos, não procurarmos de alguma forma nos aproximarmos da espiritualidade maior. E é comum acontecer aqui na casa espírita que muitas pessoas venham procurar os ensinamentos dessa doutrina, ou aqui cheguem porque passaram por algum momento de sofrimento, alguma dor mais aguda, um sofrimento mais agudo, a perda de um ente querido, uma doença que às vezes a própria pessoa tem, pode ser uma doença grave, ou doença grave em seus familiares, nas pessoas que lhes são amadas, e aí elas vêm procurar apoio, consolo na casa espírita. E muitos, até por desconhecimento, chegam aqui imaginando assim: vou lá, que me falaram que eu vou lá no centro espírita, que eu tomo um passe que vai ficar tudo certo. Vou sair de lá novinho em folha, como se isso pudesse acontecer, Na verdade, nós temos os nossos passes, mas os passes são necessários para uma troca energética, para o recebimento de energias renovadoras, mas não que essas situações de passe vão nos levar a sairmos daqui sem nenhum tipo de problema, Claro que nós vamos sair daqui todas as vezes em que aqui viermos mais aliviados. A própria energia que tem na casa, que é fruto de todo o amparo da espiritualidade maior, vai fazer com que a gente já saia daqui mais tranquilo, mais leve. Mas não devemos nos esquecer que daqui a pouquinho sairemos daqui e voltaremos lá para a nossa vida do dia a dia. E a vida do dia a dia, ela está sempre nos submetendo a pressões, a dissabores, a angústias, a sofrimentos. Não que a vida seja só isso, nós também temos centenas de milhares de bons momentos, de alegria, de felicidade, mas é que é meio inerente ao ser humano, inclusive e fundamentalmente para o latino, e todos nós somos latinos, nós valorizarmos mais os momentos de dor, de sofrimento, aqueles momentos que realmente nos trazem angústias. Mas se nós formos analisar,
ninguém fica sem problemas. Ninguém fica sem ser submetido a situações que vão levá-lo a uma reflexão. O sofrimento, a dor, os problemas, as pedras que encontramos nos nossos caminhos, elas são necessárias para que nós possamos parar, refletir, meditar, invariavelmente mudar as nossas condutas. Aqui, muito se fala na tal da reforma íntima. O que é a reforma íntima, né? É a reforma que cada um pretende fazer para se melhorar. É isso que a gente vem buscar aqui, com certeza. Independentemente do motivo que trouxe cada um de nós aqui. Eu vim por um motivo e cada um de vocês veio por outro motivo. Mas independentemente disso, certamente estamos aqui buscando a tão chamada reforma íntima, que nada mais é do que a nossa melhoria pessoal, o nosso crescimento pessoal. E para crescermos, nós precisamos refletir, meditar, mudar as nossas posturas. Não podemos plantar uma determinada situação e pretender receber outra. Planto mangas, quero colher abacates. Não, hein? Se eu não estou plantando uma conduta adequada, é possível que eu vá colher os frutos dessa conduta inadequada de alguma forma. Se sou um alcoólatra, bebo exageradamente, todos os dias, ou nem todos os dias, mas sempre agindo em excesso, eu estou plantando para colher frutos dessa minha conduta. Amanhã posso ter uma cirrose, amanhã posso me tornar um alcoólatra dependente, sem condições de retorno. Se eu fumo, amanhã eu posso ter um câncer, uma doença pulmonar grave, ou ser vítima de um infarto e morrer de repente. Ou seja, as nossas condutas, elas vão sempre traduzir aquilo que nós somos e aquilo que nós seremos. Então, assim, eu louvo muito e agradeço muito a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Um domingo à noite, poderíamos estar nas nossas residências, fazendo uma série de outras coisas, e viemos buscar aqui uma proximidade com o divino, uma busca com a espiritualidade maior, buscar elementos que nos permitam sairmos daqui mais revigorados e retornarmos para o nosso dia a dia de uma forma mais tranquila, ao menos tentando mudar as nossas condutas. Sabemos nós, tenho certeza que todos nós sentimos isso, a dificuldade que é nós alterarmos as nossas condutas. Muitas vezes um amigo, um colega de trabalho, alguém da família, chama a nossa atenção, faz uma crítica construtiva para uma conduta nossa, e nós não ouvimos, ou se ouvimos, rejeitamos, e não procuramos refletir para alterarmos as nossas condutas. E somente a mudança das nossas condutas é que irá permitir com que cada vez mais nós nos aproximemos da espiritualidade maior, da divindade, de Deus. Então nós temos necessariamente que alterarmos as nossas condutas. E por isso é que eu penso que é muito importante um dia como esse de hoje,
estarmos aqui, final de semana, prontos para amanhã iniciarmos as nossas jornadas, e nós estamos aqui buscando alguma coisa. O quê? Pode parecer que o que cada um de nós aqui presente busca é diferente do que o outro busca, mas não. No fundo, independentemente da causa, independentemente do motivo, independentemente daquilo que nos trouxe aqui, a nossa busca é uma só: a evolução espiritual. Todos nós, encarnados, planeta de provas e expiações, temos um só caminho: perseguir a evolução espiritual. Então, assim, penso eu que é louvável, e sempre falo também, admiro muito o pessoal da música, não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Uma família que se dedica a uma causa nobre, né? Quantas vezes nas nossas vidas nós nos dedicamos a alguma causa nobre? Quantas vezes na nossa vida nós deixamos de pensar apenas em nós mesmos para pensarmos no outro? Quantas vezes fazemos isso? E o tema que eu escolhi para hoje vai abordar exatamente isso. Eu escolhi hoje, fiz opção por falar sobre a caridade. Eu sempre me questionei: o que é ser caridoso? Como que eu pratico a caridade? Tenho convicção que muitos de nós aqui já parou para pensar sobre isso. O que é a caridade? O que é ser caridoso? Eu sempre pensei comigo, muitas vezes assistindo palestras aqui no centro, e eu pensava comigo assim: eu não sou caridoso. Eu quase não dou nada meu para os outros, para as pessoas. Então eu não sou caridoso. E aí, depois que eu comecei a me envolver mais um pouquinho, a estudar mais um pouco da doutrina espírita, eu resolvi estudar esse assunto. Falei, vou dar uma estudada nisso. O que é ser caridoso? O que é caridade? E isso para satisfazer anseios meus, uma necessidade minha, uma curiosidade minha, de entender o que é essa tal dessa caridade. Porque muita gente fala assim: eu no Natal faço caridade, dei lá uma cesta básica, no inverno doei lá algumas roupas que eu não uso, usadas, que estão lá em casa. Será que isso é ser caridoso ou não, né? O que é a caridade? E aí, para poder satisfazer os meus anseios, que hoje eu resolvi dividir com todos vocês, eu fui estudar a caridade, né? E a primeira pergunta que eu me fiz foi: será que ser caridoso ou praticar a caridade é dar para os outros aquilo que nos pertence, ou aquilo que nos pertence está sobrando? Será que isso é caridade? Para mim, até então era. Caridade é, a hora que eu tiver a oportunidade, dar alguma coisa para alguém. Vejo alguém no sinal pedindo lá dinheiro, dou dinheiro. Vou chegar lá no centro, vou doar uma cesta básica. Até então, o meu conceito de caridade era esse. E aí eu, estudando, verifiquei que no Livro dos Espíritos, na questão 886, foi feita a seguinte pergunta:
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Não, como que Jesus entendia o que era caridade? Será que o meu conceito de caridade era o mesmo que Jesus tinha? Sem qualquer pretensão, evidentemente. E aí os Espíritos respondem lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Então, são 3 elementos que foram colocados na questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Aí eu falei, pronto, agora danou tudo, porque eu não sei nem o que é benevolência, nem o que é indulgência, e perdão eu imagino mais ou menos o que seja. Aí eu tive que abrir o leque e buscar a interpretação, né? O que é ser benevolente? Será que benevolente é a mesma coisa que ser indulgente? Provavelmente não, né? Senão não teria, as palavras seriam sinônimas e não são. Benevolência é a disposição favorável em relação a alguém, é cordialidade, é tolerância. Então, ser benevolente é ser cordial e é ser tolerante. É a boa vontade com alguém, é afeto, estima, cortesia, cordialidade. Isso é benevolência. Ali, os meus estudos já começaram a me mostrar que eu estava equivocado. Pelo menos em princípio. Porque caridade, então, já não era mais dar alguma coisa de natureza material. Porque se benevolência é um dos elementos que compõem o estudo da caridade, ou a interpretação daquilo que seja caridade segundo Jesus, então, se é afeto, se é carinho, se é aceitação do outro, não pode ser só coisa material. Prosseguindo, eu fui verificar que também é indulgência. E aí, a indulgência está diretamente ligada ao perdão. A capacidade que nós temos de perdoar o outro. Isso é a indulgência. É a nossa resposta à conduta do outro, que evidentemente nós consideramos de alguma forma ofensiva. Porque se eu sinto a necessidade de perdoar, ou se eu sei que devo perdoar, ou não quero perdoar, é porque de alguma forma a conduta do outro, as palavras do outro me ofenderam. Senão eu não teria a intenção de perdoar ou não vou perdoar. Ou eu vou perdoar. Então, o conceito na interpretação ou no pensamento de Jesus é que caridade vai muito além da coisa material. E aí, nós podemos até entender que a capacidade, a caridade moral, ela é muito mais ampla, a caridade moral é muito mais profunda. Talvez ela seja até mesmo muito mais importante do que a caridade material.
A caridade moral não se restringe a esmolas. Não se restringe a esmolas. Muitas vezes a gente acha que deu uma esmola e está fazendo uma caridade. Invariavelmente, quando se trata de esmola, talvez nós prejudiquemos mais do que ajudemos. Mais do que ajudemos. Mais fácil dar a esmola. Bíblico. Para não darmos o peixe, para ensinarmos a pescar. Então, muitas vezes, as nossas atitudes, que nós talvez entendamos como benevolentes, de dar uma esmola, é mais prejudicial. Talvez estejamos fomentando aquela pessoa que recebeu a esmola a continuar na mendicância, a não tentar buscar um lugar na sociedade, no grupo social, não tentar buscar um trabalho. Tudo bem, muitos vão pensar assim, muito fácil falar. Vivemos hoje num país aí com 13, 14 milhões de pessoas desempregadas. Ninguém está falando que é fácil. Claro que é difícil. A pessoa que já está na situação de mendicância, a pessoa que já está na rua, não tem às vezes local para voltar. Além de estar naquele tipo de situação, que lhe é amplamente desfavorável, ela também enfrenta o nosso preconceito. Somos preconceituosos. Quantos de nós, nas nossas vidas, alguns aqui já viveram 30, 40, 50, 60 anos, já pensou em acolher um daqueles ali que está na mendicância, pedindo uma esmola? Aí eu tenho uma fazenda, vou tentar levar o sujeito para trabalhar lá. Muitas vezes também a pessoa não quer, né? Acostuma lá na rua e não quer. Mas quantos de nós, pelo menos, já tentou agir desta forma? Não é fácil agir assim. Nós, inegavelmente, somos tomados pelo preconceito. O preconceito da cor, preconceito da raça, o preconceito da situação de mendicância. Essa madrugada agora, acho que foi essa mesmo, eu estava assistindo uma matéria na televisão e eles estavam mostrando o destino que é dado para as malas que são esquecidas, deixadas, perdidas no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Lá é um movimento incrível, né? Muita gente e tal. E muita gente esquece a mala, perde a mala. E aí eles levam essa mala para um setor de triagem e depois ficam um determinado tempo lá aguardando. Se ninguém procurar, depois de um certo tempo, eles pegam essas malas e encaminham para uma ONG. E essa ONG, então, ela recebe famílias que vai pegar tudo que está dentro da mala ali e doar para as pessoas que precisam. Aí estava mostrando uma moça jovem, deve ter aí seus 30 anos, com 3 filhos, foi lá no setor lá nessa ONG, né, para receber uma doação, na ânsia lá de poder receber umas roupas para os seus filhos e tal. E aí ela estava contando que ela tem 30 e poucos anos, tem 3 filhos, morava numa casa na periferia de São Paulo. O marido trabalhava, ela não, porque 3 meninos pequenos a impediam de trabalhar, e o marido perdeu o emprego. O marido perdeu o emprego, não teve como pagar o aluguel. Aí foram despejados, tiveram que morar na rua. O marido entrou em desespero, segundo o depoimento da moça. O marido entrou em desespero e, para tentar alimentar os filhos, começou a roubar.
Aí foi preso. Aí ela não consegue mais sair da rua. Procura auxílio, ninguém quer dar. Quem que vai dar guarida, dar amparo a uma mulher com 3 filhos pequenos e um marido preso? Eu sou advogado. O simples fato de você falar que o sujeito está preso, já fala, não presta. Essa é um pensamento natural do ser humano. Está preso é porque não presta. Mas olha a situação que a família ficou, né? O que é receber uma caridade para essa família? Será que é só receber as roupas, que é a caridade material? Ou conseguir um emprego, conseguir alguém que arruma um emprego para as pessoas, leva para trabalhar em algum lugar, para poder ter um ganho, para poder alimentar os filhos? Quantas e quantas situações semelhantes a essa existem no nosso país? Não só no nosso país, no mundo inteiro. Está assistindo a questão dos refugiados, né? Fugindo aí dos países árabes, que estão em guerra e etc. Olha a situação da humanidade em si. Enquanto poucos têm muito, muitos têm nada. Existe uma total incongruência nessa situação, né? Muitas pessoas dizem, eu tenho 1000 imóveis alugados. Quantos que ele precisa para viver? Não é proibido ser rico, não, né? Inclusive, eu vivo dando o exemplo do Silvio Santos, né? Silvio Santos é um sujeito muito milionário, multimilionário. Mas a gente não vê falar nada dele em sentido de prejudicar as pessoas. Pelo contrário, ele emprega muitas pessoas, né? Produz muitos empregos, tem indústrias, tem indústria de televisão e por aí afora vai. Então não é proibido ser rico, não. Mas como que a gente vai aplicar, como é que nós vamos utilizar aquilo que nós temos, né? Então a caridade moral, ela acaba sendo muito mais ampla do que a caridade material. A caridade material, ela é inclusive mais fácil. Porque, penso eu, e já senti isso várias vezes, que quando eu dou alguma coisa para alguém necessitado, eu fico aliviado, fiz minha parte. Né? Não sei se vocês também têm essa mesma sensação, né? Mais difícil é agir de outra forma. Eu admiro muito e sempre falo o trabalho da doutora Vita, por exemplo. Ajuda muito lá no asilo, né, com os velhinhos, promove festas, faz eventos, arrecada dinheiro para poder movimentar aquilo, né? E muitas vezes eu fui convidado para ir lá. Não vou. Eu não dou conta. Eu penso que se eu tiver que contribuir de alguma forma para ajudar, principalmente aqui na casa, que seja aqui falando. Porque advogado, professor, fala mesmo. Então eu sei fazer o quê? Fala. Então põe lá para falar, mas não manda eu fazer as coisas que a Vita faz, não. Mas quando eu contribuo de alguma forma material, porque eles vão fazer lá, eu fico aliviado. Fiz minha parte. Não deveria ficar. Não que a gente não possa ou não deva. Pelo contrário, as pessoas também precisam da nossa caridade material. Mas essa sensação de alívio que nós temos quando, para não fazer mais, que é nos doarmos de outra forma, nós damos alguma coisa material para alguém, talvez não seja a melhor conduta. Talvez devêssemos nós termos outras atitudes. E eu falo para mim também, tanto que eu dei o exemplo lá do asilo.
Me sinto aliviado, fiz minha parte. Chegar o Natal, vou lá dar umas roupas, vou fazer minha parte. Uma cesta básica, fiz a minha parte. Mas, se caridade é benevolência, e benevolência é estima, afeto, cortesia, cordialidade, vai muito mais além do que simplesmente a doação de coisas materiais. Eu confesso que quando comecei a estudar esse assunto, eu me senti envergonhado de ter as condutas que eu tinha e ainda tenho. Somos todos espíritos em evolução. Então, temos ciência, ou devemos ter ciência, de que não devemos nós cobrar-nos a perfeição. Não seremos perfeitos. Se fôssemos ou tivéssemos a possibilidade de sermos perfeitos aqui, não estaríamos aqui. Estaríamos lá na escala evolutiva, mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Já estaríamos lá na última escala, não estaríamos aqui. Mas vamos nós demorar ainda muito a cumprirmos todas as nossas escalas para podermos desembarcar no estado angelical. Então é lógico que a gente tenta mudar e muitas vezes não muda. Não devemos nos crucificar por isso. A partir do momento que nós conseguirmos nos policiar as nossas próprias condutas, quando fizermos e acharmos inadequado, nós já estamos evoluindo. Se eu for pegar as demais palestras que eu já fiz aqui, em todas elas eu falei a mesma coisa que eu vou falar agora. Todas elas. Uma vez vim aqui, num sábado à noite, e fiz uma palestra. Saí daqui, peguei meu carro para ir para casa, desci, cheguei na Avenida Plínio Salgado, ali tem um posto de gasolina, tem um sinal ali, né? Parei no sinal. A hora que abriu o sinal, o sujeito buzinou atrás de mim. Eu desci do carro e parti para a briga. Eu tinha acabado de sair daqui, tinha acabado de falar, tinha acabado de tomar um passe. O que adiantou? Essa é a conduta que eu tinha que ter? A impaciência? A intolerância? Caridade está falando aqui em benevolência, intolerância. Mas somos espíritos imperfeitos. Não faço mais. Me policiei, me recriminei, me penitenciei pela minha conduta. Olha como que a vida nos prova. Ah, Marco Antônio, você acabou de falar um tanto de coisa bonitinha lá no Centro Espírita. Espera 2 minutinhos. Deu 2 minutos mesmo daqui até no posto de gasolina. Deu mais que isso. Pronto, fui testado e reprovado. Mas, por outro lado, ganhei. Em que sentido? Me policiei, me recriminei, para não fazer de novo. Será que situações semelhantes a essa, todos nós não enfrentamos no nosso dia a dia? Com a família, no trabalho, no trânsito, na escola, em todas as células sociais que nós frequentamos. Nós sempre agimos dessa forma, né? Tenho certeza que se todos nós aqui pararmos e refletirmos agora durante 1 minuto, nós vamos lembrar de alguma situação que aconteceu com a gente recentemente, que a gente podia ter evitado.
com o filho, com a esposa, com os pais. Isso é também exercício de caridade. A vida em sociedade, ela estabelece critérios que nos fazem ficar diferentes dos outros. A própria sociedade, nós mesmos criamos isso. O político é mais importante do que qualquer um de nós. Deputado, senador. Quando a gente vê um deputado, um senador, no senador, olha lá o deputado, fica todo mundo reverenciando. São seres humanos iguais a nós. Mas nós, sociedade, nós estabelecemos situações diferentes para cada um de nós. O prefeito, o diretor da faculdade, o diretor do hospital, o médico, o faxineiro, o gari. Nós estabelecemos uma diferença, estabelecemos hiatos que, na verdade, não deveriam existir. Por quê que não deveriam existir? Porque todos nós temos na vida social a mesma importância. Vou dar um exemplo. Há uns, creio que 5 anos, mais ou menos, os garis da cidade de Paris, estou falando de Brasil não, hein? Paris, Europa, primeiro mundo, entraram em greve, porque discordaram lá do Estado que não lhes pagava um salário digno, justo. Tentaram negociar de todas as formas e não conseguiram. Entraram em greve. 5 dias durou a greve. Acabou com Paris. Acabou. Pararam os aeroportos, os hospitais, as escolas, os restaurantes. Parou tudo. Porque não tinha quem recolhesse o lixo. No momento desse, quem é mais importante? O presidente da República ou o gari? Todos somos iguais. Mas nós estabelecemos essas diferenças. Ser caridoso é também, do ponto de vista moral, fazer com que essas diferenças diminuam, sejam atenuadas. Merece respeito aquele que trata da mesma forma o seu chefe e o faxineiro da sua empresa. Esse merece respeito. Esse tem uma conduta de caridade. Percebe que todos nós somos iguais. Ser caridoso, na verdade, é perceber a existência do outro. É perceber o outro. E muitas vezes nós não percebemos. Como os garis da cidade de Paris não foram percebidos até um determinado momento, para depois se apurar a relevância deles. E as diferenças existem também, e inclusive, no mundo espiritual. Espiritualmente também nós somos colocados em situações de desigualdade, ou em situação de desigualdade. Há alguns espíritos que estão mais evoluídos, outros menos ainda. Mas isso só tem importância para cada um espírito que está buscando a evolução. Então, ser caridoso é um conjunto geral de atitudes, de ações que devemos tomar quando percebemos o outro. Há algum tempo eu estava ali perto da praça aquela nave do ET,
Estava passando a pé e tinha um cachorrinho bem debilitado, lá encostado num cantinho lá. Tá? Tinha jeito de estar doente. Não tinha nenhuma doença aparente, de pele, essas coisas não. E todo mundo passava, via o cachorrinho lá. Aí apareceram duas meninas, umas menininhas assim de uns 9, 10 anos. Elas correram numa loja ali, não sei, tipo uma vendinha que tem descendo a avenida, e compraram 2 pães, sentaram lá no chão e foram dar os pães para o cachorrinho. Olha que atitude de caridade. Quantos, inclusive eu, passei ali sem perceber aquela situação. Então a caridade também, ela não é só a caridade com a pessoa, com o outro. A caridade também é com o meio ambiente. Nós estamos destruindo o nosso meio ambiente, né? Mas a caridade é com o meio ambiente. As nossas condutas de preservação ambiental, elas são um exercício da caridade também. Porque quando nós procuramos preservar um ambiente, nós estamos pensando não só em nós, mas também no outro. No outro. Nós não damos importância para certas coisas. Por exemplo, quem liga para a água? A gente chega em casa, abre a torneira, tem água. Quer beber, tem lá. Quer tomar banho, está lá. Energia elétrica, a gente não liga, né? Mas quando não tem? Eu fui passar um final de semana na casa da minha filha em São Paulo. Chegou lá, acabou a água do prédio. Não foi por crise, não. Foi porque deu um problema lá na caixa d'água, na bomba da caixa d'água e tal. E ficou sem água. Entrou todo mundo em pânico. Nós saímos da casa dela e fomos na casa da sogra dela, 2 horas de distância, para tomar banho. A gente não dá importância para isso, né? Está lá, está fácil. Então, o exercício da caridade, ele é muito mais amplo do que só a caridade material. Caridade material, eu tiro do meu bolso e dou para alguém. E eu vou tirar do meu bolso, regra geral, aquilo que me sobra. Está sobrando, estou precisando, não vou usar, vou dar. Porque eu também posso dar de forma diferente, né? Tenho pouco, mas vou dividir. Eu vou pedir licença para vocês para ler a parábola, trazer aqui para nós, refletirmos sobre a parábola do óbolo da viúva. Todos conhecem? Jesus e seus discípulos estavam reunidos defronte ao grande templo de Jerusalém, perto do vaso onde se recolhiam as oferendas. Muitas pessoas iam e vinham, depositando ali os seus donativos. Eram moedas de ouro, tecidos, peças de ouro, prata, as mais variadas joias, enfeites, tudo muito bonito e caro. E Jesus, o mestre, observava. Dali a pouco, uma pobre mulher aproximou-se do vaso de oferendas e depositou nele, timidamente, 2 pequeninas moedas, no valor de 10 centavos cada uma. Os ricos que estavam lá em torno riram da humilde oferta e a mulher se afastou silenciosamente, talvez envergonhada pelo pouco que ela dera. Jesus, porém, observando-a, chamou seus discípulos e lhes disse: observem essa mulher. Digo-lhes que, mesmo sendo tão pequeno o valor das moedas que ela deu, ela ofereceu muito mais do que todos. Os outros deram muito porque tinham muito, e ainda lhes sobrou muito, depois de haverem feito a sua oferta. Ela, porém, deu tudo o que tinha, deu o que lhe era necessário, e não as sobras.
Assim demonstrou o seu amor e a sua boa vontade. E por isso a sua doação, a sua oferta, é muito mais preciosa aos olhos de Deus. E é verdade, né? Quem tem o muito vai dar o muito. Não que não deva dar. Não que não deva dar. Claro, se puder, que assim seja. Mas olha o valor da caridade. O valor da oferenda de pequenas moedas. E aqui nós devemos entender essa parábola não só como a oferta de natureza material, mas também como a oferta de natureza moral. Às vezes, um pequeno gesto que temos nós durante o nosso dia muda a vida de uma pessoa, leva conforto a uma pessoa. Então, o valor da oferenda da viúva lá na parábola, 2 pequenas moedas, não deve ser interpretada apenas como a de valor material, mas também de valor moral. Há pouco tempo o Papa Francisco disse a seguinte frase: quando você se encontrar com um mendigo ou um morador de rua pela manhã, diga-lhe bom dia. Talvez este seja o único alimento dele naquele dia. Olha como isso é profundo. Será que a gente faz isso? Será que nós temos o hábito dessa cordialidade na reflexão do ponto de vista da caridade moral? Muito interessante, eu gosto de fazer caminhada e às vezes não, sempre vou lá no alto da Vila Paiva fazer caminhada. Olha como que o adulto é. As pessoas que me cumprimentam são as pessoas que me conhecem. Quem me conhece passa, ei, Marco Antônio, beleza? Isso. Cada um segue a sua caminhada. Uma pessoa que não me conhece, o estranho, ele é incapaz. Eu me incluo aí, tá? Do gesto de bom dia, do gesto de boa tarde. E aí, tudo bem? Nós somos assim. Mas se nós formos observar as crianças, nós vamos numa festa com uma criança, sentamos lá, a criança está no nosso colo, quietinho, de repente ela desce, já arruma um menininho para brincar, dali a pouco tem um monte brincando, né? Tem um monte brincando. A criança tem inocência, a criança tem a pureza que nós não temos, que nós fomos perdendo durante a nossa caminhada. E aí passamos a deixar de exercer a caridade. Fundamentalmente, a caridade do ponto de vista moral. Ah, mas as crianças vão brigar. Vão sim, dali a pouquinho briga. Cada um para o seu canto. Não deu 10 minutos, já está tudo lá brincando. E nós? Quando acontece alguma coisa que nos ofende, levamos aquilo e ficamos remoendo. Que é a última parte que ele fala, do exercício do perdão. Como nós temos dificuldade de perdoar, de exercer a caridade através do perdão. Todo mundo sabe, todos nós sabemos, sem nenhum tipo de hipocrisia, o quanto é difícil perdoarmos. Seja em família, seja no trabalho, qualquer tipo de relação profissional, social. Se nós nos sentirmos ofendidos, fica muito difícil perdoar. Quanto é difícil dizer, me desculpa, eu acho que você se excedeu, mas eu também me excedi. Você me perdoa? Será que dá para passar essa borracha? Muitas vezes a coisa é muito grave.
Perdoar não quer dizer que a gente tem que continuar convivendo, mas significa aliviar a nossa conduta. Eu quero deixar nessa noite uma mensagem de esperança. Vamos todos nós sairmos daqui hoje levando a esperança de que nós vamos procurar nos melhorar. Vamos procurar alterar as nossas condutas. Vamos exercer a caridade na observação do outro. Vamos entender que caridade não é só material. Vamos lembrar aí da parábola do óbolo da viúva. Materialmente deu o que não tinha, mas do ponto de vista da caridade, ela estava fazendo era tudo. Tudo. Vamos procurar, que é o elemento fundamental, principal da caridade, perceber o outro. Tentar compreender o outro. Lutarmos contra a necessidade que tenho certeza, todos nós temos, todos nós aqui temos, de estarmos sempre certos. Nós estamos certos, o outro é o errado. Tudo que acontece, o certo sou eu, o outro é o errado. Nós temos que lutar contra isso. Muitas vezes vamos errar, vamos fraquejar, vamos agir de forma inadequada. Eu não briguei no sinal? 2 minutos depois de sair daqui. Mas somos espírito de evolução, não somos perfeitos. Vamos nos policiar. Errei mais uma vez, mas da próxima eu não vou errar, não. Vai chegar uma hora que a gente vai se melhorando. E se todos nós agirmos assim, vai chegar um momento em que nós vamos ter uma sociedade melhor, mais justa, mais equânime, mais pura. Uma sociedade mais inocente, como inocentes são as crianças. Vamos conseguir conviver melhor. Vamos melhorar toda a energia cósmica do planeta onde vivemos. E aí, com certeza, tudo vai melhorando. Tudo vai melhorando. Bom, é isso. Eu desejo a todos uma boa semana, né? Agradeço aí pelo carinho, né? Pela caridade de me ouvirem com tanto carinho. E espero que, efetivamente, a gente leve daqui hoje esse sentimento de pureza, de melhoria, de exercício efetivo da caridade. Uma boa semana a todos. Muito obrigado.